Essa noite eu quero pregar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E enquanto eu vou falando, Robert e Joshua, se vocês puderem já colocar o vídeo, pode tirar o fundo por enquanto, coloca o vídeo. Enquanto eu vou falando, vocês vão prestando atenção. Mas hoje... Oi? Vocês tem alguém aqui que você sabe que está do seu lado que não fala português? Já está tudo certo? Ok, obrigado, Nicole. Tudo certo. Eficiência. Valeu. E essa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração, algo que eu tenho vivido, que é um vaso quebrado nas mãos do oleiro. E pode soltar o vídeo, por favor. E eu não sei se vocês já viram pessoalmente, ou se vocês sabem como que é um processo da fabricação de uma confecção de um vaso de barro. Vocês já viram? Ou estão vendo agora? Mas eu queria, enquanto vocês estão assistindo, para vocês entenderem como que é feito esse processo. Primeiro, é feita a coleta do barro e a remoção das impurezas, né, que vem junto com esse barro. Então, as pedras, as raízes que vêm junto. E depois, esse barro que ele é coletado, ele passa por um processo de desagregação. O que é isso? Eles deixam esse barro num balde de molho, na água, e o barro ele dissolve as impurezas mais pesadas desse barro, né? Então, essas impurezas vão para o fundo do balde e praticamente fica como se fosse um bloco de barro na parte de cima do balde. Aí vem a terceira parte, que é a decantação ou a levigação, que coloca a parte que ficou suspensa, né? Eles pegam esse barro que ficou suspenso no balde e transferem para um outro recipiente, e aí eles descartam a sujeira, a impureza que ficou no balde, no primeiro balde que eles pegaram. Aí tem a parte 4, que é o peneiramento. Então eles pegam esse bloco que já está mais puro, que já foi coletado, e eles passam por mais um processo de limpeza, para tirar as partículas mais grossas ali de sujeira que ainda ficaram. E a última parte, o que é? Eles chamam de evaporação, que eles pegam como se fosse um bloco, uma polpa espessa, né, desse barro, e colocam num gesso ou numa lona, até chegar na consistência que eles precisam para começar a modelar o barro. Isso aqui é só a primeira parte do processo. Então, até agora, a gente só tem o barro na mão, a gente não tem um vaso feito ainda. Então, todo esse processo é feito para que o oleiro tenha o bloco de barro na mão, para ele começar a construir e moldar o vaso. E aí começa o processo do oleiro, né? Então ele pega o torrão, que é esse bloco de barro, e ele joga sobre a roda, que é onde ele está mexendo ali. Então, antigamente, hoje eles têm o torno, então eles colocam esse bloco de barro ali em cima da roda, ligam o torno e só começa a modelar. Antigamente você tinha que ficar com o seu pé como se fosse no acelerador, pisando para cima e para baixo, e aí isso fazia a roda girar, e aí ele começava a modelar. E aí vocês viram ali que ele molha a mão dele, né, na água, e ele começa a fazer os movimentos para começar a amolecer esse barro, né, e para que ele consiga começar a moldar na forma de vaso. E tem uma técnica toda correta para isso, eles fazem toda a parte de alinhamento, desenho do barro, fazem o molde com os dedos para tirar a massa que tem no ar. E o mais legal que me chamou a atenção é que esse trabalho, no começo do vídeo ali deu para ver, ele começa moldando esse barro pelo interior, por dentro do barro. Ele começa pelo centro para formar o fundo, a base, e aí ele vai subindo. Então, já guarda isso aqui. O processo, todo esse trabalho que ele começa no interior, lá dentro. Então, ele vai moldando com as mãos, pressionando com os dedos e tal, até que chegue no formato que ele deseja. E depois disso ele vai para o processo. Então, formou o barro, está ali. Ele está falando sobre isso agora. Então, o vaso ali está pronto e ele vai colocar no processo de secagem. E esse processo de secagem é uma secagem bem lenta, tem que ser longe do sol, longe de vento. E ele cobre esse vaso com plástico e demora em torno de 1 semana a 30 dias para ele secar. E depois disso, que vai para o processo final, que eles chamam de processo de queima. Dá um pause aí, só um pouquinho, antes da menina começar. Então, ele vai para o processo final, que é a parte da queima do vaso. Então, ele coloca isso num forno, mais ou menos a 600 graus, e o processo de queima
dura até uma semana. Então, ele coloca esse vaso lá dentro do forno e deixa lá durante uma semana, até ele sair de lá um vaso pronto. Então, tem todo esse processo até chegar no final. Pode soltar. Então, é isso aí. Depois a gente vai falar sobre essa parte do vídeo, mas a repórter vai lá e pega ela quer tentar fazer o vaso. E olha que legal, como que ela trabalha, totalmente diferente, todo desengonçado. Ali não dá para ouvir, eu tirei o áudio, mas ela pergunta para o cara, eu não estou conseguindo furar, como é que eu faço para fazer ali o furo no meio do barro, né, para conseguir subir e fazer toda a base. Beleza, pode tirar, por favor. E foi muito legal pesquisar todo sobre esse processo, porque é um processo que, para o oleiro profissional, é um processo tranquilo, porque ele senta ali e já faz. Pelo que ele falou, ele gasta em torno de 1 minuto a 3 minutos para fazer um vaso. Então, é muito rápido. Só que tem todo o processo da coleta, da purificação, da secagem e até a queima para entregar o vaso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai ler Jeremias 18. Bem provável que, em algum momento, se você já conhece a Cristo, já está na igreja há algum tempo, você já ouviu esse texto ou já ouviu a expressão vaso nas mãos do oleiro, né? E hoje a gente vai ler esse texto que está em Jeremias 18. E quero que você abra a Bíblia comigo, por favor. Jeremias 18, por enquanto a gente vai ler dos versículos 1 a 6. Então a Bíblia diz assim, ó: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, Jeremias, né? Falando, então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém. E só para você entender, para quem não sabe, Jeremias, ele é um dos profetas maiores, né? E ele foi quem profetizou em Judá durante o período do declínio do Reino do Sul. Então era dividido em Reino do Norte, Reino do Sul. A Marcela um dia pode dar uma aula sobre isso para vocês. Ela ama isso. Quem lembra? Quem é do staff ou era do staff estava ali lembra? Em 1 hora ela soltou um monte de coisa para a gente ali. Foi muito legal. E então Jeremias ele era esse profeta e Jeremias ele estava presenciando e vivendo um dos piores momentos que Judá enfrentava na história. E também era uma fase muito desafiadora para Jeremias. Afinal, ele era o profeta. Então, Judá havia dado as costas para Deus e estava em declínio político e espiritual, seguindo falsos profetas, adorando ídolos em vez de Deus e fazendo alianças com nações pagãs, como o Egito, e indo para o lado oposto da aliança que eles tinham com Deus, que era, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus e habitarei entre vós. Jeremias 18:15, para vocês entenderem qual que era o contexto. Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios em estradas não aterradas. Então, isso aí era como estava Judá naquele momento. E o profeta Jeremias, ele recebe essa missão, a dura tarefa de um profeta, que não é de ficar falando o que todo mundo gosta de ouvir, e sim de falar o que Deus pediu para ele falar, pregando arrependimento para aquela nação, que estava rebelde, que estava fria na fé, que tinha se perdido completamente nos pecados e nos próprios desejos. Mas o problema o que era? Eles não queriam ouvir. As pessoas elas não queriam ouvir as exortações, as disciplinas, elas estavam inclinadas a fazer a sua própria vontade. Olha o que diz lá no versículo 11 do capítulo 18. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão, o povo ali de Judá, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau.
Então, esse era o contexto. Jeremias com a palavra, exortando o povo, pregando para que eles se arrependessem, e o povo com o coração endurecido, querendo fazer e continuar nas práticas que eles mesmos tinham colocado para aquele momento ali com o povo de Judá. E se a gente for estudar um pouquinho e a gente pegar um pouco dos profetas do Antigo Testamento, a gente vai ver que a mensagem de Jeremias, Isaías, Ezequiel, os profetas do Antigo Testamento era praticamente a mesma. Que era: vocês precisam se arrepender, pois vocês quebraram a aliança com o Senhor. Haverá o julgamento de Deus se vocês não quiserem se arrepender. E ainda há esperança e um futuro glorioso de restauração para o povo de Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso arrependimento. E era essa mensagem que Jeremias pregava para o povo de Judá. E esse foi o contexto, esse era o contexto daquela história. E isso que a gente acabou de ler no capítulo 18. Então, no versículo 1, se você puder colocar lá, a gente vê Deus chamando Jeremias, falando para ele: ó, desce até a casa do oleiro e lá eu vou te entregar uma mensagem. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Se Deus já estava falando com Jeremias, por que Jeremias precisava ir até lá? Então, isso aí a gente descobre depois, não interessa na palavra, mas... Mas Jeremias faz isso, ouve a Deus, desce até a casa do oleiro. E é legal porque quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro já está trabalhando. E ele está lá, na roda dele, com o pezinho para cima e para baixo, a roda girando e o vaso sendo moldado. Então, se a gente for analisar, a gente tem 3 coadjuvantes, talvez, aqui, ou 3 personagens nessa história, que é o oleiro, o vaso e Jeremias, certo? Jeremias o profeta. Se a gente for pegar ali a parte do oleiro, se a gente for pesquisar, e eu pesquisei sobre isso, o termo em hebraico, não vou falar a pronúncia certa, mas é Yotzer, que quer dizer criador. Então, se a gente traduz isso, o oleiro ali está representando quem? Deus, o criador. E o vaso, naquela ocasião específica, era a casa de Israel, o povo de Deus. E se a gente for trazer isso para a nossa realidade, o oleiro é Deus e nós somos o vaso. E aí, no versículo 4, a gente viu que enquanto o oleiro estava trabalhando e moldando aquele vaso, o vaso acontece o quê? Se rompe, ele quebra, estraga o vaso. E aqui é só um detalhe: quem estragou o vaso não foi o oleiro, tá? O vaso ele se rompe, ele quebra. E por que isso aconteceu? A gente vai ver um pouquinho para frente, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu quero ressaltar aqui a reação do oleiro. Quando o vaso quebrou, o que o oleiro fez? Ele se desesperou, ele ficou lamentando, ele chorou, ele pegou os pedaços e jogou fora? Foi isso que ele fez? Olha lá no versículo 4. Diz que ele pegou e começou a refazer o vaso. Ele pegou o vaso quebrado e começou a refazer, começou a moldar outro vaso de acordo com a sua vontade. Mas o que será que Deus estava querendo mostrar para Jeremias? E até aqui foi muito legal, porque eu fico imaginando a cena: Jeremias obedece a Deus, vai até a casa do oleiro e entra, e o oleiro já está ali mexendo. E não tem nada. Tipo assim, Deus não estava falando nada. E Jeremias olhando. E Deus ministrando no interior dele. Aquele vaso rodando, o oleiro moldando ali. Mas o que significava esse vaso quebrado para Jeremias? Esse vaso ele simbolizava exatamente o momento que Judá estava vivendo, que a casa de Israel estava vivendo, que ele estava quebrado, que se rompeu, que saiu do plano original, momento em que o povo se corrompeu. O Deus de Israel já não era mais o Deus deles. Eles adoravam outros deuses, eles estavam se entregando às próprias vontades, como a gente viu. E o que Deus estava mostrando para Jeremias? E aqui a gente começa a entrar na palavra. Que mesmo que esse vaso estivesse quebrado, que Israel, que o povo tivesse corrompido, mesmo que o povo tivesse quebrado a aliança, tivesse se esquecido de Deus, mesmo que o povo tivesse naquele momento se entregando aos próprios desejos,
Deus ainda tinha uma saída. O que Deus estava mostrando para Jeremias é: Jeremias, mesmo com tudo isso que está acontecendo, há graça sobre a vida desse povo. Há perdão para os pecados, há remissão para esses pecados. Havia um perdão disponível para que esse povo se voltasse para Deus, mas para que isso acontecesse era necessário que eles fizessem o quê? Se arrependessem. E essa é a primeira lição que a gente vai tirar desse texto hoje, que é: Deus não descarta você. Repete isso comigo: Deus não me descarta. Deus, Ele não te joga fora. Deus, Ele não desiste de você. Vocês concordam comigo que a lógica, né, o oleiro ali, ele estava fazendo o vaso se rompe, se quebra. Qual que era a coisa mais fácil de você fazer? Joga fora o que está aqui, vou lá, pego outro bloco de barro e começo a fazer. Mas o que o oleiro, o que o texto diz para a gente? Que ele começa o processo de novo. Que ele acreditou que aquele vaso quebrado, aquele pedaço de barro que se rompeu, ainda tinha jeito. Que mesmo ele despedaçado, ainda existia a possibilidade de retomar a construção daquele barro, daquele material, para que ele chegasse no propósito final, que era formar um vaso belo e bonito. Jeremias 18:8 diz assim, ó: e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Agora olha a diferença de como Deus age e como o mundo age. Como nós muitas vezes agimos. Você concorda que o que o mundo faz, o que o sistema faz, o que as pessoas fazem? Uma hora você presta, você está lá, um vasão bonito, está inteiro, e de repente faz alguma coisa de errado, quebrou, falhou. O que a gente tem visto acontecer? Você é descartado, você não serve mais, você é jogado fora, não tem mais proveito. Mas Deus não age assim, e graças a Deus por isso. E o que eu entendi durante esse estudo e essa pregação é que a grande verdade é que eu e você, a gente não está preparado para esses momentos de quebra. Um trabalho que a gente perde, uma negativa que você tem, algo que você tinha certeza que ia dar certo e dar errado, a perda de alguém próximo de você, a pessoa que se vai embora. Eu não sei na sua vida, mas normalmente na minha vida as quebras, o vaso quando ele se rompe, normalmente ele vem de repente. Vem de momentos que a gente não está esperando. E isso assusta a gente, isso desanima a gente. Mas eu entendo que algumas quebras também elas acontecem para revelar a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a imaturidade muitas vezes que tem dentro do nosso coração. E eu estou dizendo isso porque há um mês atrás, mais ou menos, aconteceu isso comigo e com a Lisier. A gente estava crendo em muita coisa que ia acontecer e uma situação deixou a gente muito chateado, muito triste. Quem é mais próximo da gente sabe o quanto isso machucou, é como se tivesse tirado o nosso chão. E depois que passou o momento de tristeza, de indignação, de questionamento, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e eu comecei a enxergar que essa quebra tinha acontecido e estava sendo utilizada também para que Deus revelasse algumas coisas que estavam ainda fora do rumo e que para mim eu achava que estava certo. Eu estava me achando que o vaso já estava pronto. Deus, estou vaso bonitão agora. E aí o que acontece? Desmorona, quebra. Mas a realidade é que essas quebras elas fazem parte da nossa vida. E se a gente se assusta, se a gente é pego de repente, Deus ele não se assusta, ele não se surpreende com essas quebras. Deus ele nunca é pego de surpresa.
Como eu acabei de falar para vocês, Deus permite essas quebras no nosso vaso e utiliza desse momento para que Ele possa reconstruir algo em nós, para que Ele possa moldar o nosso barro. As quebras, elas acontecem para que o nosso vaso se torne mais resiliente, mais forte, se torne resistente a essas quebras. E para refazer esse vaso que está quebrado, para reutilizar um vaso quebrado, é preciso começar de novo, reiniciar o processo. Você tem que deixar esses pedaços do vaso na água de novo, para que ele amoleça, para que ele se torne maleável de novo, filtra as impurezas de novo do barro, até que ele se torne aquele bloco e inicie de novo na mesa do oleiro, na roda do oleiro. E eu entendo que Deus permite que o nosso vaso quebre no meio do processo. Isso aqui eu entendi há 2 semanas atrás, no meio desse processo que eu estava vivendo. Deus permite que o nosso vaso quebre no meio do processo, para que a gente retorne para as mãos do oleiro. E é uma coisa que eu tenho entendido que, no momento que a gente acha que a gente está pronto e a gente sai debaixo das mãos do oleiro, é onde normalmente o vaso se quebra e se rompe. E eu compartilhei isso com a Lisier, com a Marcela. Eu sempre tenho só um parênteses aqui, eu tenho pessoas que eu mando a minha pregação para falar assim, ó, tá certo, tá no caminho ok. Então a Lisier, a Marcela, o pastor Mário, eu sempre compartilho com eles. E eu compartilhei isso com eles hoje. Que às vezes a gente acha que o pior momento da nossa vida são os momentos onde acontecem essas quebras, onde está tudo desmoronando. Mas o que eu aprendi há 2 semanas atrás é que quando a gente tem a companhia do oleiro, quando a gente está nas mãos dele, a quebra se torna o melhor lugar para a gente estar. O pior momento da minha e da sua vida não é quando o seu vaso é quebrado, mas é o melhor lugar, porque eu e você, a gente tem a oportunidade de estar debaixo das mãos dele. É como se Deus estivesse dando uma oportunidade para nós de novo, da gente ser mais parecido com ele, da gente ser moldado por ele, e de deixar ele fazer o vaso ser como ele sempre sonhou. Não é a pior fase da minha e da sua vida. Tudo está cooperando para o bem. Não são as lutas, os desafios, as tribulações que estão apertando você. É a própria mão de Deus que está te moldando, moldando o seu caráter, moldando o seu coração, para que você tome a forma que Ele planejou você para ser. O oleiro, ele tem a capacidade de enxergar aquilo que eu e você, na hora que a gente está quebrado, a gente não consegue enxergar. A gente só enxerga o vaso quebrado. Mas Deus, ele já enxerga o vaso pronto. Um vaso útil, um vaso finalizado, resistente, pronto para receber aquilo que Ele designou você para ser. Então, se for para quebrar, que a gente quebre nas mãos do oleiro. Porque Ele não vai descartar você. Ele vai, pela graça dEle, e graças a Deus por isso, Ele vai pegar você de novo, vai refazer todo o processo, e vai colocar você, e vai moldar o seu vaso de novo. E a segunda lição que eu aprendi foi essa: deixe o oleiro moldar você. Hebreus 3, 7 e 8 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo de provação do deserto. Vaso endurecido não pode ser modelado. Vaso endurecido não pode ser modelado. O oleiro, ele só consegue moldar o vaso de novo se ele passa pelo processo que eu acabei de falar para você. Ele precisa pegar isso, colocar na água e amolecer esse barro de novo. Se ele não faz isso, o que acontece? Se um barro é muito resistente, ele começa a esfarelar, ele começa a se desmanchar. E é o que Deus espera e é o que Deus quer de nós. Um coração amolecido, coração quebrantado, coração ensinável. Não um coração duro, um vaso duro.
Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de tentar ensinar alguém que não está a fim de aprender. Eu já dei aula de bateria aqui no Brasil. Cara, se tinha um negócio que me irritava, eu acordar cedo, vim para a aula e o aluno não está nem aí. Você chegava animado para dar aula, mas, cara, tava tudo estava aqui, menos ele, a cabeça dele estava em algum lugar, menos aqui. E, cara, não adianta o que você faz. Se a pessoa não está a fim de aprender, se o coração dele não está ali, esquece. Não tem jeito. E é da mesma maneira que acontece com a gente. Às vezes acontece algumas situações que a gente está passando, que a gente vai passar, para que isso gere aprendizado em nós, mas o nosso coração está tão fechado ou tão focado em cumprir o nosso querer, os nossos desejos, os nossos sonhos, que a gente às vezes vai ficar igual o povo no Egito, lá no deserto. 40 dias se tornaram 40 anos. E fica dando volta. Porque o coração, o vaso está enrijecido. Então que a gente possa deixar Deus moldar o nosso coração, da maneira que Ele quer. E eu aprendo que Deus, Ele não faz um vaso segundo o meu querer ou o seu querer. Ele faz um vaso segundo o querer soberano dEle. Olha o que diz em Isaías 64:8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de lhe dar esperança e um futuro. Romanos 12 diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. O oleiro ele tem o controle, ele tem o domínio sobre o que ele está fazendo. Às vezes eu e você, a gente acha que a gente é melhor que o oleiro. Que o vaso que eu e você vamos fazer vai ser o vaso. Mas isso aí não chega nem perto do que o oleiro tem de projeto e que ele planejou para você e para mim. E vocês lembram da menina que a gente viu no começo do culto? O oleiro, bicho, em 1 minuto, 2 minutos, ele estava, vaso perfeito. E a menina? A menina não sabia nem enfiar o dedo, não estava conseguindo, pediu ajuda, porque eles cortaram o vídeo ali, mas dá ali a menina tentando 1 minuto fazer, aí de repente aparece o vaso meio que já... Por quê? Porque o oleiro tomou conta do negócio e fez acontecer. E exatamente é o que acontece comigo e com você. A gente acha que a gente vai fazer o vaso melhor que Deus. A gente acha que do nosso jeito vai ser melhor, mas normalmente quando a gente coloca a mão, o negócio dá ruim. E a gente, quanto mais rápido a gente entender isso, de que a qualidade, a habilidade não está em mim, mas está no oleiro. Porque eu e você, a gente é barro. E pensa no barro ruim. Ô barrinho miserável que a gente é. A matéria é ruim. E mesmo assim, isso é maravilhoso, cara. Mesmo a gente sendo esse barro ruim, cheio de impureza, Deus ele encontra algo em nós. A graça de Deus nos encontra. E isso faz ele enxergar algo em nós e falar bem assim: cara, esse barro é ruim, mas eu dou jeito nele. Isso aqui vai dar um vaso até que bonitinho. E ele poderia descartar a gente, ele poderia mostrar que, cara, não tem jeito. Mas ele pega isso para demonstrar o poder e a glória dele, de fazer algo ruim em algo que vai tocar a vida de outras pessoas, que vai abençoar nações. E eu entendo que esse processo de quebra o vaso, faz o vaso de novo, quebra o vaso e faz o vaso de novo. A notícia é que isso vai ser até a gente chegar no vaso perfeito, eu acredito que é só na eternidade. Então, se você está se achando demais, você fala bem assim, ó, baixa a bola aí que a matéria, o barro é ruim mesmo. E você está sendo transformado diariamente.
dia após dia, luta após luta, num vaso que seja mais parecido com o vaso que Deus planejou que você fosse. Saia do controle. Saia do lugar do oleiro e seja o vaso. Não queira controlar, deixa Deus moldar, deixa Ele fazer da forma dEle, deixa Ele dar a forma para o seu vaso. No finalzinho do versículo 4 diz assim, ó, fez segundo bem lhe pareceu. Ele não fez segundo o que Jeremias estava dando dica para ele, ele falou, acho que é melhor você fazer desse jeito. Deus não precisa da minha e da sua ajuda. Ele não precisa da minha e da sua opinião. Ele sabe. Ele enxerga o vaso pronto, ele sabe o que ele está fazendo. Por mais que para a gente às vezes parece que está indo para uma direção completamente oposta do que, às vezes até de palavra que a gente recebeu, do que a gente esperava. Mas Deus, Ele é soberano. Deixa Ele moldar o seu vaso. Não queira remendar o vaso novo com os pedaços do vaso que você tinha, sabe, que quebrou. Às vezes a gente é tão apegado, né, com as coisas. A gente tem mania de falar assim, Deus, não, beleza, você vai fazer um vaso novo, mas deixa eu só pegar esse pedacinho aqui e colocar no vaso, porque eu já virou de estimação, estava junto comigo faz tanto tempo. E Deus está falando assim, ei, se você colocar esse pedaço desse vaso aí, do vaso antigo, no vaso novo, ele vai se romper. A água vai vazar fora. O vaso vai quebrar de novo. E Deus está falando assim, deixa eu fazer o vaso todo. Lembra do vinho novo em odre velho? Lembra lá, Lucas 5, 37 e 39, que Jesus estava falando para os fariseus que não tinha como despejar o vinho novo em odre velho. Não tem como você receber o novo sem abrir mão das tradições, das práticas antigas. Abra mão do velho. Não fique apegado ao seu vaso quebrado. Deixa Deus fazer o vaso novo. Quem que está fazendo o vaso? É você ou o oleiro? Às vezes eu quero me meter como oleiro ali e achar que eu tenho controle das coisas. E Deus está falando assim, deixa eu assumir. Eu sou oleiro, eu sei o que eu estou fazendo. Deixa o oleiro moldar você. E o último ponto que eu fui tocado nessa palavra que eu quero compartilhar com vocês é: não saia das mãos do oleiro antes do processo estar finalizado. Não saia das mãos do oleiro antes do processo estar finalizado. Lembra que no começo a gente viu toda a etapa, todo o processo da produção do vaso? O vaso ele só está pronto, ele só está finalizado, pronto para ser vendido, comercializado. Depois que ele passa pelo processo de queima. Ele vai para o forno, fica lá e ele está, top, pode colocar para vender. Mas até ele chegar a esse ponto, ele não é um vaso ainda. Ele continua sendo um barro que está sendo criado para se tornar um vaso. Você entende isso? E isso é o maior perigo que a gente corre. De achar que a gente já se tornou um vaso pronto. E querer sair debaixo das mãos e do cuidado do oleiro. A gente acha que o processo já está 100% finalizado. Mas normalmente quando a gente sai, a gente tem problema. Não queira sair das mãos do oleiro antes do processo estar completamente finalizado. Fique o tempo que for necessário ficar. Mas espere o processo acabar. Lembra que eu falei que esses momentos de quebra, de reconstrução, é como se fosse uma oportunidade. Não é nem como se fosse, é uma nova oportunidade, um novo tempo. A chance da gente não ser mais um vaso segundo o molde que eu e você que a gente deu, mas um vaso segundo o molde de Deus. É nesses momentos de fraqueza que a gente está quebrado, que Deus ele demonstra o amor e o poder dele na nossa vida. Nosso momento de fraqueza, como eu falei, ele não pega Deus de surpresa. E Deus ele ama esses cenários improváveis para mostrar o poder e a glória dele. Lembra do paralítico? Paralítico para muitos que estavam em volta dele, isso aí, cara, não tem mais volta. Não anda nunca mais. E Deus fala o quê?
levanta e anda. O cego, cara, nunca mais vai enxergar, esquece. Deus chega e fala: o que queres que eu te faça? Cospe no barro lá, volta a enxergar. Abraão, você vai ser pai de multidões. E o povo que estava em volta? Não, pai de multidões como? Sara é estéril. A idade deles avançada. E o que acontece? Isaac, o filho da promessa. Daniel, lançado na cova dos leões. Todo mundo aflito, meu Deus, acabou Daniel. No dia seguinte, abriu a cova, Daniel está lá, vivinho. E o vaso quebrado, todo mundo falando assim: joga fora, já era, acabou, não tem mais jeito. E Deus faz o quê? Pega o vaso, refaz ele de novo e finaliza ele. São nesses cenários de impossibilidade, quando tudo está dizendo à sua volta que já foi, que não tem mais possibilidade, que Deus ele começa a trabalhar e ele manifesta o poder e a glória dele, porque ele ama esses cenários impossíveis e improváveis. O louvor pode subir. E o que mais me chamou a atenção, e o que mais pulsava no meu coração enquanto eu lia e estudava sobre esse texto, é a graça de Deus. Graça de Deus. Maravilhosa graça. Ah, se não fosse a graça na nossa vida. Como é lindo de ver Jeremias sendo boca de Deus e falando para o povo que se eles se arrependessem e se eles voltassem para o Senhor, a graça estava disponível para eles. A gente leu isso no versículo 8 de Jeremias 18. E isso já apontava para Jesus, o rei que viria para a remissão dos pecados. E é sobre isso a Bíblia toda, se a gente pegar de ponta a ponta, é sobre Jesus, aponta para Jesus. E eu não sei você, mas como me conforta saber que existe um Deus que não descarta a gente, que não joga a gente fora. Um Deus que não desiste de mim, que não desistiu de mim. Mesmo olhando o barro ruim, encardido que eu era. Às vezes um barro até duro, difícil de mexer. Mas Deus ele nunca desistiu e nunca vai desistir. É a graça dele sobre a nossa vida. Um barro cheio de maldade, de orgulho, de ira, ódio, mentira. Mesmo com tudo isso, ele olha para a gente e fala: esse tem jeito. Nas minhas mãos vai ser útil demais. Mas para que isso aconteça, a gente vai ter que deixar o oleiro trabalhar em nós. Para isso acontecer, a gente vai ter que deixar ele moldar o nosso vaso quantas vezes for necessário. A gente vai precisar recomeçar, viver o processo e permanecer até que o nosso vaso chegue na estatura perfeita, até que ele chegue finalizado. E nessa noite eu quero orar com vocês. E eu quero orar com vocês que entenderam que o melhor lugar que você tem para estar nesses momentos é nas mãos do oleiro. Eu ouvi essa frase, eu achei demais. Quebrado, mas na mão do oleiro. E eu não sei, eu vi que tem bastante gente visitando. Eu não sei se você é a primeira vez que você está entrando na igreja ou não, se é a primeira vez que você está ouvindo algum tipo de palavra. E até vocês que já são do Rise Up, que já vêm aqui, vocês estão no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E não importa quem você é, o que você já fez, o que você pensou em fazer essa semana. A notícia que eu tenho para você é que existe uma graça
disponível para você nessa noite. Existe um Deus disposto a te receber e a te perdoar pelas suas falhas, pelos seus pecados. É nas mãos desse oleiro que você vai encontrar graça, que você vai encontrar misericórdia, perdão, que você vai encontrar o cuidado e o tratamento que realmente você necessita. É nas mãos de Deus que você vai ser moldado. Vai doer? Vai. Vai doer. Vai precisar passar pelo processo? Vai. Vai precisar purificar o barro? Vai. Vai moldar, vai secar, vai. Mas graças a Deus que é o oleiro que faz esse trabalho. E você pode crer que Ele tem a destreza necessária, Ele tem a habilidade completa para moldar o seu vaso e fazer de você um vaso novo. E a pergunta que Deus está fazendo para você hoje é exatamente a pergunta que está no versículo 6. Ó Stephanie, será que eu não posso agir com você como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim é você nas minhas mãos. Mateus, será que eu não posso agir com você como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim é você nas minhas mãos. E eu queria que Josh, coloca o versículo 6 para mim lá. E eu queria que você trocasse isso, porque o versículo fala: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Eu quero que você coloque o seu nome nessa frase, nesse versículo. E você fala assim: Leandro, e aí você fala o seu nome. Será que eu não posso agir com você como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim é você nas minhas mãos.